versículos 17 e 18. Diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Repita comigo: somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Obrigado, meu Pai, pela tua presença no nosso meio. Agora, Senhor, te pedimos que o teu Espírito nos conduza em todas as coisas, porque onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. E é nisso que nós cremos, na liberdade do teu Espírito, Senhor. Então, fala conosco, porque este é o teu povo e esta é a tua palavra. E desde já nós frustramos todo e qualquer projeto das trevas. Nós declaramos no nome do Senhor Jesus Cristo que todo espírito contrário ao Espírito de Deus bata e retirado deste lugar. No nome do Senhor Jesus Cristo, que todo peso, todo cansaço, toda confusão mental seja desfeito agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o teu Espírito paire no nosso meio, meu Senhor da glória, nos ensinando e nos instruindo sobre todas as coisas. Amém, irmãos? amém. O apóstolo Paulo diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. Ele não diz, ora, o Senhor tem um Espírito. Ele diz que o Senhor é o próprio Espírito. E onde esse Espírito está, existe liberdade. Pessoas são libertas do poder das trevas. Mas o que me chama a atenção nessa fala de Paulo é quando ele fala a respeito de transformação. Falamos muito a respeito de transformação, mas o que a gente precisa entender é que transformação é um processo gradual e que requer disposição e submissão a Cristo, que é o Espírito. Se não desejarmos e não nos submetermos a esse Espírito, nós não seremos transformados. E eu já quero lhe dizer desta manhã que transformação é diferente de mudança. Você pode mudar algumas condutas do seu viver sem que tenha passado por um processo de transformação. Por quê? Porque o processo de transformação é uma ação metabólica, é algo que acontece dentro de você, no seu interior, e que depois é expressa nas suas ações. A mudança não. Você pode decidir mudar hoje e amanhã, porque não houve uma transformação verdadeira por meio do Espírito, você pode voltar a fazer as mesmas coisas e agir da mesma forma. O que o Senhor tem para nós não é mudança, é transformação. A transformação verdadeira nasce primeiro da vontade do Espírito e depois com a cooperação do homem. Por isso que Paulo por vezes diz que nós não deveríamos resistir ao Espírito. Nós não deveríamos extinguir o Espírito. Por quê? Porque se nós resistirmos a Ele, Ele não é invasor. Ele não vai fazer nenhum processo de transformação. E nós vamos, às vezes, ter algumas condutas, algumas atitudes diferentes, mas não vamos experimentar a transformação verdadeira. Observe o versículo 18. Leiam aí, novamente, versículo 18. Mas todos nós somos a descoberta, refletindo como um espelho a
estamos nós? Com o rosto? Vamos lá. O rosto precisa estar descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Como é que funciona a questão do espelho? Quando eu tenho um espelho na minha casa, eu ponho um espelho. Aí a gente diz assim que nós olhamos para o espelho, não é assim? Mas na verdade é o espelho que olha para nós. E quando o espelho olha para nós, ele reflete a nossa aparência. Aí observe que Paulo diz. Primeiro ele fala, para a condição de você refletir a glória do Senhor como espelho, é estar sem um véu, sem nada que atrapalhe essa luz de entrar. Observe, irmãos, você funciona como espelho, e quando eu, que funciono como espelho, olho para Cristo, eu começo a enxergar o que tem em Cristo que não tem em mim. Esse foi o problema da religião. Esse foi o problema dos fariseus. E esse é o problema de muita gente hoje. Porque somos como um espelho. E quando olhamos para ele, somos confrontados. Porque quando olhamos para ele, enxergamos o que nos falta. Só que tem um detalhe, meu querido. Quando você olha e você enxerga o que tem nele e que não tem em você, essa é a hora da decisão. Essa é a hora de você decidir. A Bíblia diz que quando Jesus falava, os fariseus rangiam os dentes, tapavam os ouvidos, porque eles não queriam mudar. Eles não queriam transformação, e transformação é algo que começa na minha mente. Eu preciso pensar diferente, porque se eu não pensar diferente, eu não decido diferente. Só que quando os fariseus ouviam as palavras de Jesus, os atos de Jesus, o mover de Jesus, eles ficavam inquietos. E eles ficavam com mais raiva, com mais ódio, mais amargos. Eles se rebelavam contra o Senhor. Porque eles não decidiram ser transformados. O processo de ser um espelho descoberto é olhar para ele e me enxergar e ver o que está em mim, o que falta em mim e dizer: opa, Senhor, eu preciso de transformação, eu preciso ser mudado. Eu sou como um espelho descoberto, a luz entrou, e quando a luz entrou, ele clareou as minhas trevas, e agora eu posso enxergar que eu não sou tão boa, eu não sou tão santa como eu achei que era. Meu Deus, e como é que isso acontece? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, ei, olha para o Senhor e diga: esse Espírito está dentro de você. Porque se esse Espírito, que é o Espírito de vida, que é o próprio Cristo, se ele estiver dentro de você, meu querido, ele será a luz que vai clarear as suas trevas. E você será diferente, porque você passará pelo processo verdadeiro de transformação. E que processo é esse, minha irmã? É o processo de extinguir o velho homem com a sua velha natureza e nascer de novo. Na medida que reconhecemos quem Ele é e quem somos, aí o Espírito passa a agir dentro de nós. Infelizmente, irmãos, tem gente por aí que está com a síndrome da Gabriela.
Não é assim que o povo diz? Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou morrer assim. Sinto muito, meu querido, por você que decidiu não passar pelo processo gradual de transformação. Sinto muito se você decidiu chegar lá assim. Pena que a decisão é sua. Então, o Espírito de Deus não está em você. Porque quando o Espírito está, tem liberdade. Quando o Espírito está, eu sou transformada. Quando o Espírito está, ele quebra. Ele desfaz, ele aniquila o velho homem e essa natureza maligna que confronta com a vontade de Deus. Transformação não é mágica. Transformação é diária para quem quer e para quem se submete. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, você é o Espírito. E agora é tempo de você refletir a imagem de Cristo. Só que tem um problema. Você não pode chegar diante de Cristo com véu. É como uma lente de uma câmera. Eu posso estar com a lente perfeita. Se eu cobrir essa lente, a luz não vem e não reflete. O problema é que nós carregamos muitos véus. E esses véus é o que nos atrapalha de passar pelo processo de transformação. Véus que você trouxe da sua casa. Véu que você trouxe da sua família. Véu que você trouxe do mundo e dessa natureza maligna, satânica da serpente. Esse véu precisa ser tirado de nós, porque ele diz que nós, com o rosto descoberto, se tiver véu não tem transformação. Pode ter mudança, e mudanças são passageiras, mudanças são transitórias, mudanças funcionam de acordo com circunstâncias. Se está tudo bem, está tudo bem. Você se comporta como um camaleão. Sabia que tem crente camaleão? Ele se comporta de acordo com o ambiente. Deixa eu te dizer, meu irmão, Jesus não mudou por causa dos ambientes. Ele permaneceu o mesmo. Ele permaneceu fiel ao seu propósito. Você não pode ser uma pessoa aqui e outra ali. Você não pode ser uma pessoa quando tudo está bem, e quando tudo está mal você vira outra pessoa. Isso não é transformação, isso é mudança. Mudança de camaleão. Não. Ei, Jesus caminhava com 12. Sabia muito bem que Pedro o trairia, mas ele não mudou o seu propósito, porque ele não tinha véu que o cobrisse. A luz do Pai brilhava sobre ele, e nada mudava aquilo que ele tinha proposto para fazer. Ei, Judas caminhou com Jesus, e na hora, no momento da traição, ele disse: amigo, o que viestes fazer? Pode parecer até um sarcasmo, né? Mas não. É porque Judas não era amigo de Jesus, mas Jesus era amigo de Judas. Judas não amava o Senhor, mas o Senhor o amava. Mas nem por isso Jesus mudou a rota.
Você é o que é. Você é o que você tem dentro de você. Só que nessa manhã, o Senhor nos convida a tirar o véu. Porque o desejo dele é que sejamos transformados de glória em glória, como pelo Espírito. Meu irmão, se não for pelo Espírito, desiste. Porque tem que ser por Ele. É por Ele que você suporta. É por Ele que você ama. É por Ele. Paulo disse: eu me gastarei e me deixarei gastar, ainda que eu não seja amado por vocês, não importa. Era Paulo dizendo: eu permanecerei na mesma posição, nada mudou para mim. Meu Deus, porque somos assim, irmãos. Está faltando o Espírito em nós. Abre Romanos 7, 24. Romanos 7, 24. Olha o que Paulo diz. Hein? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo chegou a uma conclusão. Que ele vivia uma vida miserável. Sabe por quê? Porque ele não tinha véu. E o véu não é para manter quem você é para ser quem ele é. A retirada do véu é para você olhar o que está faltando e decidir mudar. Paulo chega à conclusão que o pecado habitava nele, ou seja, na carne dele. Mas ele disse: miserável homem que sou, ou seja, eu estou perdido. Eu estou perdido. Mas nem por isso Paulo cedeu. Mas ele avançou para o propósito. E um dos véus, e é sobre ele que eu quero falar nessa manhã, é um véu muito perigoso, dentre tantos outros. Mas ele é um véu que abre espaço para todo e qualquer outro na nossa vida. E deixa eu te dizer uma coisa: a condição para o reino é uma vida transformada. Se você não decidir ser transformado, esqueça, você não vai reinar. Se a sua alma não for transformada, não tem reino. Porque não existe reino de submissos. Governo é para quem se submete. E a primeira coisa que eu preciso me submeter é ao processo de transformação que o Espírito faz. Só que tem um detalhe, irmãos. Chega um momento que o Espírito de Deus não contende mais conosco. E esse é o problema. É perder aquilo que alcançamos, como João disse. Abre a sua Bíblia em 2 Crônicas 26. Vamos ler. 2 Crônicas 26, de 16 a 21. Vamos lá. 2 Crônicas. Preste atenção. Existem muitos véus sobre os filhos de Deus. Convicções, pré-julgamentos, muitos achismos. Eu achar que do jeito que eu faço é certo, do jeito que eu faço, Deus ele vai validar tudo que eu faço. Na verdade, é uma convicção de uma aceitação de Deus que está fora da palavra. Essa mania que nós temos de achar que Deus vai aplaudir todas as coisas que nós fazemos. Isso é um véu. A nossa preguiça é um véu. A nossa ira, a nossa raiva, o nosso mau humor, a nossa amargura, a nossa falta de educação, falta de amor um para com o outro, são coisas que impedem o Senhor de trabalhar. Agora, se você entende
e reconhece que você é assim, que você precisa da ajuda do Espírito, Ele vai te ajudar. Só que tem um véu que é muito perigoso, e o nome desse véu é orgulho. E o orgulho é a base para a queda. Foi por causa do orgulho que Lúcifer caiu. Verdade. É por causa do orgulho que muita gente não é transformada. E a Bíblia fala que esse rei, o rei Uzias começou a reinar mais ou menos com uns 16 anos e reinou por 52 anos. Agora veja, é por isso que João diz que a gente tem que ter cuidado para não perder aquilo que nós já alcançamos, ou seja, aquilo que já é nosso direito. Uzias fez tudo certinho. Deus prosperou Uzias. Deus abençoou Uzias. Uzias foi um rei que andou em retidão com o Senhor. Mas o que é que acontece? Que parece que quando estamos na linha de chegada, tudo desmorona. Sabe qual foi o problema de Uzias? Orgulho. E talvez nós estejamos em perigo de perder tudo aquilo que alcançamos por causa de uma coisa chamada orgulho. O orgulho lhe tira tudo aquilo que você conquistou. Adão tinha tudo, mas porque foi orgulhoso e não reconheceu o seu erro, perdeu tudo. Vamos ler? Mas havendo-se já, estava abençoado ou não estava? Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu até si e transgrediu contra o Senhor seu Deus. Porque fez o quê? Para queimar incenso no altar, queimar incenso no altar do incenso. Vamos lá. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram o rei. Ele era rei ou não era? Tinha autoridade ou não tinha? Mas nenhuma autoridade está acima da palavra de Deus e da ordem de Deus. Você pode ser o que for. Você pode ser abençoado, você pode ser rico, você pode ser próspero. Deus pode confirmar o seu ministério, mas não passe uma linha da vontade de Deus. Vamos lá. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas a quem? Aos sacerdotes, filhos que são para queimar. Saí do santuário, porque vós transgredistes, e não será isto para a sua honra, tua da parte do Senhor Deus. Vamos lá, irmãos. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois os sacerdotes da lepra saiu a testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do Senhor. Uzias era rei. Era um rei confirmado. Era um rei abençoado. Deus tinha feito Uzias prosperar. Mas chega um dia que ele se exaltou tanto que parece que ele saiu da caixinha. E ele resolve entrar no templo para queimar incenso. Os sacerdotes correm. E eu imagino os sacerdotes dizendo: Rei, o senhor está louco? O senhor não conhece a palavra de Deus e não sabe o que está escrito na palavra de Deus? O senhor não pode queimar incenso. O senhor é rei. O seu limite é, meu querido, nós temos um limite com o Senhor. Não passe o limite de Deus, porque Ele não nos poupará. Você pode ser qualquer coisa nessa terra,
abençoado, te agraciado, não importa. Não passe o limite que Deus lhe deu. E os sacerdotes vão falar com ele e ele não gosta, porque o orgulhoso é assim. Quando ele se sente confrontado, ele rebate, ele levanta o pescoço. Mas aquele que se submete a Deus e que não está com o véu do orgulho, ele diz: eu errei, eu vou refazer o caminho. Ele teve a oportunidade de fazer diferente, irmãos. Deus está nos dando a oportunidade de fazer coisas diferentes. Não podemos nos rebelar contra o nosso Deus. Ele ainda é Senhor. Ele governa a terra. Ele manda em todas as coisas. E quem somos nós para contender com Ele? Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Satanás é orgulhoso. E a serpente envenenou toda uma geração, toda uma humanidade. E o orgulho é como um véu que te impede de enxergar o seu erro. Você enxerga o erro do outro, mas você não enxerga qual é a sua posição. Só que esse é o problema, irmãos. Porque para ser transformado, o véu precisa ser retirado. O orgulho tem que ir embora para que Deus transforme a sua vida. E isso é uma questão de decisão, irmãos. Decisão e submissão. E os sacerdotes vão falar com ele: irmãos, a gente parece que tá muito sério, não. Cuidado. Queira ser ovelha. A ovelha está morrendo ali, mas está quieta, calada. Não pode não, ele se sacode. Ele tenta se defender. Mas a ovelha não. E em sermos ovelhas que o Senhor nos honra. Os sacerdotes disseram: rei, se o Senhor fizer isso, nenhuma honra terá sobre o Senhor. Porque Deus honra aquele que honra Ele, meu irmão. E quem honra Ele, honra a sua palavra e vive a sua palavra. Porque pegar o microfone e falar é fácil. Eu quero viver. Porque para viver tem que estar no Espírito. Ele ouviu e não aceitou. No mínimo, ele pensou: eu sou rei, estou consagrado. Olha aí as bênçãos que Deus me deu. Eu não sou uma pessoa abençoada, eu não sou uma pessoa próspera. Deus não me dá vitória. Mas ei, aquele que abre a porta, fecha a porta. Aquele que dá vida, tira a vida. Aquele que sai também fere. Então cuidado. E aí a Bíblia diz que ele acende incenso. Não pague para ver. Osias pagou para ver. E às vezes nós pagamos para ver. Só que tem coisas que não tem volta. Você nunca saberá o dia que não tem mais volta. E ele acende o incenso. E eu acho interessante é que quando ele acende, a lepra vai para a sua. Vá para o versículo 20. Então, o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes. E eis que já estava aonde? Guarda aí. A lepra estava aonde? Tá bom. E apressadamente o lançaram. E até ele mesmo se deu, visto que o Senhor foi o diabo, foi o inimigo, foi o exército adversário, foi Deus. Próximo versículo 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua
e morou por ser leproso numa casa porque foi excluído da casa do Senhor. Ei, a lepra do orgulho lhe tira da comunhão. A lepra do orgulho lhe tira da casa. Ele foi tirado da casa. Ele foi tirado da habitação até o dia da sua morte. Meus irmãos, a casa é tipo e figura da habitação do Senhor. A casa tipifica a comunhão. A casa tipifica um lugar onde a vida flui. E aquele homem perdeu o reino, perdeu a habitação, perdeu a casa, perdeu a comunhão, porque ele foi obstinado na sua vontade. Só que tem um detalhe. Quando eu fui pesquisar a respeito de testa, simboliza a fronte. A fronte significa a autoridade, a submissão. Presta atenção. A fronte, a testa, representa a mente. E mente é governo. E a quem estamos submissos? A quem nos submetemos? A nossa mente está debaixo de que autoridade? De que governo? Ao governo das trevas? Ao governo de nós mesmos? Ou ao governo do Senhor? Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, quem está reinando sobre a sua vida? A quem você tem refletido? A testa do rei foi marcada, porque a testa dele aponta para a sua mente. A sua mente estava impregnada de orgulho, por isso que ele decidiu fazer do jeito dele. E agora o Senhor marca a testa dele. Poderia ter marcado o corpo todo, ele poderia ter sido todo leproso, mas o Senhor marca a testa, mostrando assim: ei, eu vou mostrar a você o que é que tem na sua mente. É lepra na mão do Ramanarabaço. É lepra. A testa do rei era tipo e figura da mente do rei que tinha estado leprosa. Pela lepra do orgulho, pela lepra da altivez, meu irmão. Mas se os nossos rostos estiverem descobertos, se lançarmos por terra o orgulho, Deus nos transformará. E nós vamos poder refletir a glória do Senhor, como pelo Espírito do Senhor. E se tem transformação, tem governo. E se tem transformação, tem autoridade. E se tem transformação, tem a bênção de Deus repousando sobre nós. E tem a comunhão da casa. Porque é na casa que nós refletimos a glória de Deus. É na casa, irmãos, que edificamos uns aos outros. Não permita que o orgulho de Satanás seja o véu que cobre o seu rosto. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, você foi chamado como espelho para refletir a glória do Senhor. E isso é muito sério, irmãos. Vai para Apocalipse 13, 16 a 18. Ei, vamos lá. Pode ler. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e cegos, e seja posto um sinal na sua mão, ou na sua. Ele não ouve, irmãos. Aonde o sinal da besta estará, irmãos? Hein?
estabelecer o governo da sua mente. Mas é você quem decide hoje se esse véu fica ou se ele sai. Quando o anticristo vier, ele vai marcar mãos e testas. Porque testa fala de mente, fala de governo. E mãos fala de serviço, de ações. Você executa aquilo que está na sua mente. Você pratica aquilo que está na sua mente. É por isso que ele marca a testa. Agora vai para Apocalipse 7, versículo 3. Apocalipse 7, versículo 3. Dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as águas, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Não, vamos novamente ler. Vamos lá? Dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as águas, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. A sua testa está marcada com o quê? Quem marcou a sua testa? O Senhor, por meio do seu Espírito. Ou você está com a testa marcada pelas trevas? Irmãos, isso é muito sério. O processo de transformação só acontece se a mente for transformada. Na grande tribulação, o Senhor marcará os seus. Sabe por quê? Porque aqueles que são de Deus são marcados. Aqueles que são de Deus são diferentes. Aqueles que são de Deus pensam diferente, porque pensam diferente, agem diferente. Então observe que tem duas marcações. O inimigo marca, mas o Senhor também nos marca. E marca onde? Na nossa testa. Porque testa fala de mente, e mente é governo. Você está sob o governo de quem? Quem governa a sua vida? Ele disse que, mas todos nós, com o rosto descoberto, e aí eu posso dizer, mas todos nós sem orgulho, com o rosto descoberto, seremos como espelho, olharemos para Ele e veremos aquilo que nos falta, e recorreremos ao Espírito de Deus e dizendo: Senhor, ajuda-me mais uma vez, porque eu quero ser transformado pelo Senhor. Eu estou sem véu. O véu já foi retirado. Não para você impor a sua condição, mas o véu precisa ser tirado para que Deus faça o processo de transformação, para que você possa refletir a imagem do Senhor. Ei, meu querido, Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, semelhança, e domine. Ou seja, o homem que domina é o homem que expressa a imagem. Só que o homem caiu e ficou cheio de orgulho, ficou cheio de soberba, e ficou cheio de eu, e colocou um véu para esconder quem realmente ele é. E aí a gente põe o véu da santidade, o véu da religião, o véu que somos bonzinhos. Que bom, irmãos. Paulo disse: miserável homem que sou. Eu imagino Paulo olhando no espelho e dizendo assim: Paulo, quem és tu, Paulo? Falta muito, Paulo, nessa caminhada. Paulo, você acha que você é santo? Que santo que você está no processo, Paulo. Essa jornada é grande e você precisa se desfazer de muita coisa no meio da caminhada para que o Senhor te transforme. Porque o destino final é o reino, é a nova Jerusalém. Mas somente aqueles que decidiram tirar o véu, viver pelo Espírito. E viver pelo Espírito não é fácil. Eu não estou lhe dizendo que é fácil, porque
acho, o que eu quero, não importa. O que importa é o que Ele quer e o que Ele decidiu para a minha vida. Isso é submissão, isso é ter a testa marcada, isso é arrancar o véu. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 3:13. Ele diz assim: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Você não é como Moisés. Quando Moisés falava com o Senhor, o seu rosto brilhava. Mas aí ele percebeu que a glória era passageira. Por que era passageira? Porque Cristo não tinha vindo. Hoje ela é eterna. Hoje você pode brilhar todos os dias. E aí, quando ele percebeu que já não causava mais impacto, porque a glória se desvanecia, ela ia embora. Aí o que é que Moisés faz? Eu vou cobrir o rosto com o véu, para que eles não vejam que a glória se foi. Mas aqueles que realmente querem ser transformados pelo Senhor, Ele tira o véu e Ele reconhece quem realmente Ele é, que Ele não é tão como Ele pensava que era. Mas Ele também não se conforma. Ele clama ao Espírito para que o transforme, porque a vontade de Deus é que sejamos como um espelho, refletindo a sua imagem de glória em glória, para que naquele grande dia você possa se apresentar para Ele. Fique de pé nessa manhã. Sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Não tem nada mais que te prenda. Se o Espírito de Deus está em você, o orgulho já não está mais. Se o Espírito de Deus está em você, você é aquele que se submete. Se o Espírito de Deus está em você, você refletirá a glória do Senhor. Está falando com Deus nessa manhã? Qual é o véu que está sobre você? O que te impede de avançar? O apóstolo Paulo disse assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Coma e beba. Para me examinar, eu tenho que estar sem véu. Com véu não tem como fazer. Como não me examinar? Porque o véu impede que a luz entre. E eu só consigo enxergar quando a luz de Cristo ela vai brilhar dentro de mim.